Olá, sejam bem-vindos, né? Estamos aqui hoje para fazer o lançamento, né, de uma trilogia acidental, né, composta pelo Leonardo Triandópolis Vieira. E é um orgulho muito grande porque o primeiro contato que eu tive com essas obras foi como leitor, né? O primeiro livro foi lançado há 6 anos atrás pelo Leonardo e são livros que ficaram no meu imagético, né? O segundo livro, Outros Eram Apenas Ossos, é um dos meus livros favoritos da vida. E o Leonardo é uma figura que eu, sim, que eu gosto muito e eu fico muito feliz, né, de hoje lançar esses 3 livros como editor dessas obras e esses livros estando lançados pelo selo da Mondro. Então, assim, fico muito, muito feliz e não vou me demorar muito não, vou chamar o Léo para conversa. Oi, Léo, tudo bem? Tudo bem? E felicíssimo, né, por mais esse lançamento aí com vocês. Dessa vez agora lançando uma nova edição dos meus 3 primeiros livros de prosa, né, e ficção, que é o Café pro Santo, o Outros Eram Apenas Ossos e o 33. Léo, para quem ainda não te conhece, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, né? Falasse de você, quem você é e também sobre esses 3 livros que a gente está relançando agora nessas novas edições. Bom, então, meu nome é Leonardo Triandópolis Vieira, eu sou escritor independente aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Eu venho escrevendo e publicando livros desde 2013, né? Livros que transitam entre poesia e prosa. A prosa geralmente é ficção, é uma ficção especulativa, né? Romances confessionais. E agora a gente está aqui com Café pro Santo, Outros Eram Apenas Ossos 33, que é uma trilogia acidental, né? Que tem esse nome porque não foi uma trilogia pensada, né? Quando eu comecei a escrever o Café pro Santo, lá em 2014, eu não pensava em escrever Outros Eram Apenas Ossos e o 33 ainda, né? Foi uma coisa, vamos dizer assim, foi um caminho natural e um caminho não previsto, né? Que esses 3 livros um dia se conversariam, né? Como você mesmo disse, os livros eles funcionam muito bem em conjunto, né? Daí a ideia do acidentalmente, mas eles também, né, têm sua individualidade, né? Cada um tem, né, seus personagens, alguns transitam entre livros, né? Mas cada um tem seus próprios personagens, sua própria narrativa. Como que você poderia sucintamente explorar o ponto principal de cada um desses livros para quem está aqui conhecendo as obras agora? Os 3 livros, a gente pode, né, pincelar alguns temas, alguns aspectos que permeiam eles, né? Um aspecto bem forte dos 3 livros é uma alegoria, né? Uma alegoria do nosso país, do Brasil, tanto da história quanto dos tempos em que nós vivemos agora, né? O Café pro Santo, ele pode ser lido como uma alegoria da colonização do Brasil, né? Aí Outros Eram Apenas Ossos, uma alegoria de um Brasil que vive esse, vamos dizer assim, eterno conflito entre as religiões e os mitos, né? E o folclore do Brasil brasileiro, né? E o 33 também, ele caminha nessa mesma onda, assim. Os sonhos, né? O sonho é uma coisa que está muito presente nesses 3 livros, mais acentuado em alguns, como, por exemplo, Outros Eram Apenas Ossos, né? O sonho acaba, né, assumindo uma questão mais temática, né? Enquanto nos outros talvez seja algo mais subjetivo. Mas é isso, e eu acho que talvez a minha obra toda, né, como um todo, ela seja uma espécie, né, de uma alegoria confessional, né, do que eu vejo do nosso país e como eu pretendo traduzir o que eu vejo e o que eu sinto do nosso país, né? E se você for ler os 3 livros, independente da ordem que você for ler, porque é possível ler eles, né? Não tem uma cronologia, não é uma história, né, que liga eles. Isso que é o interessante, né? Não é uma linha narrativa que liga os 3 livros, mas personagens e alguns aspectos, alguns elementos, né? No segundo livro, que é o Outros Eram Apenas Ossos, a gente tem uma cidade fictícia chamada Sonho Etéreo. E aí os outros 2 livros se passam em uma cidade no Brasil, mas eu não nomeio essa cidade. O leitor pode até especular, né? A gente pode até levantar essa especulação aqui. Será que é Sonho Etéreo também, né? E aí esses livros acabam fazendo essa brincadeira, né? A edição atual agora, que a gente está lançando pela Mondro, as capas, elas têm essa impressão de uma lâmina de tarô, né?
E pode ser isso, né? Talvez seja isso, né? São livros que você pode ler da forma que você quiser, né? O 33 primeiro, depois o Café pro Santo, ou na ordem que eles foram lançados, e fazer uma leitura deles, como você fizesse como alguém que lê um jogo de tarô leria, né, as cartas que saem, né? Vamos aproveitar que você E abordou o projeto gráfico, Léo, porque assim, o Leonardo ele é essa figura completíssima, né? Ele é um editor completo, ele é quase um editor em pessoa, porque ele faz o trabalho fenomenal da escrita, mas ele também cuida do projeto gráfico. Ele é um excelente ilustrador, um excelente capista, um diagramador maravilhoso. Então, assim, ele consegue pensar o seu livro como uma obra de arte completa, né? Não apenas o texto, mas assim, eu consigo visualizar nos seus livros que quando você cria a história, você já cria ela conversando com tudo que envolve o livro em si, né? A parte do visual, a forma, você já pensa, inclusive, eu acredito na forma como o leitor vai passar as páginas, como aquilo vai se sim, desdobrando visualmente na figura do livro em si, como algo físico. E agora também você incluiu, né, ilustrações, uma parte gráfica de romance visual gráfico nas suas obras. Como que foi e como que é elaborar uma obra assim nessa completude? bom, Jefferson, eu acho que talvez a minha forma de escrever, a gente pode comparar ela de uma maneira bem rústica, né? Se eu posso dizer assim, a um escultor, né? O escultor, ele imagina, ele pensa a escultura, né, que ele vai fazer, a estátua, por exemplo, e aí ele usa a imaginação e depois executa essa imaginação, né, no mármore, na pedra, na argila, no que seja. Eu imagino sempre o livro, talvez por ser um leitor, primeiramente um leitor, né, um leitor assíduo, né, quase fanático, eu gosto de já escrever o livro enquanto eu penso no livro final, né, no objeto, né. Talvez essa seja uma característica particular minha, né. Eu penso já no livro, no texto, né, em trabalhar o texto, mas depois em como esse texto vai se comportar, por exemplo, no papel impresso, como que a pessoa pode ler esse livro e, além do texto, transitar por esse objeto que ela está segurando na mão. Para mim é algo muito valioso, né, um livro. Sim, o Léo, assim, para quem não gosta de, assim, não fazendo comparações, mas para quem ainda não conhece a obra do Léo, é como se você pegasse a ousadia, a coragem de um William Fuchs, de um Bernardo Carvalho, pegasse a criatividade, esse poder de concepção da obra também no formato físico de um Lourenço Mutarelli, de um Arnaldo Antunes, e misturasse com essa criatividade, o realismo mágico de um Murilo Rubião e um José J. Veiga. Se você misturar isso tudo num caldeirão, vai faltar tempero ainda, mas né, você consegue vislumbrar o que seria um pouco de ler uma obra do Leonardo Triandópolis Vieira. Então, se você ainda não conhece nenhum desses três livros, dê uma chance para o que eu acredito ser um dos melhores exemplares da nossa literatura brasileira contemporânea do momento, e eu tenho certeza que você vai se apaixonar. E para se apaixonar um pouco mais, eu queria que a gente falasse um pouco nesse momento dos projetos gráficos em si que você começou a introduzir. Vamos dar uma revisada, né, de onde esses livros vieram. A gente está aqui com as 3 capas atuais e você comentou que são baseadas em cartas de tarô, é isso? O tarô, ele entra nessa questão a partir do livro 33, né? E quando veio essa oportunidade da gente repensar uma nova edição para os livros, né? Que inclusive, né, além do projeto gráfico, né, eles vão, o leitor vai, mesmo leitores antigos, né, vão ver coisas novas nesses trabalhos, né. Aí a gente pode começar então pelas capas. As capas eu parti de lâminas do tarô que possam, né, traduzir um pouco, né, no caso do Café pro Santo, eu parti de uma carta que é o enamorado do, não sei se vai dar para aparecer aí, vamos ver se é aqui, que são os enamorados, que tem essa figura aqui do anjo, e eu resolvi usar ela e corromper essa carta e transformar ela não na carta do enamorado, mas na carta do colonizado, que vira,
né, venha a ser a capa do Café para o Santo, né? Eu parto desse princípio e faço essa lâmina aí do Café para o Santo, que aí a gente tem a lâmina 1 do nosso arcano aí da trilogia aí, que é o colonizado. E aí o porquê, quem são essas pessoas, a leitura dessa capa, ela pode ser feita, né, com o conhecimento que o leitor vai adquirir ao final de ler esse livro, ao final da leitura desse livro. Aí não sei se eu consigo me fazer entender, Jefferson, se eu estiver muito Não, confuso, você tá me avisa, ótimo, tá? tá Mas ótimo. essa é uma das coisas que talvez seja um diferencial, né? Porque a leitura ela não se limita apenas, né, ao convencional, né, aquele conservadorismo do texto na página ou o texto na tela. Você lê o texto e você tem informações que podem ir além e faz com que você volte, por exemplo, para a capa, né? Para a capa do livro e faça uma leitura dessa capa. Quem lê vai falar assim, então isso aqui quer dizer E é isso e isso, né? fenomenal olhar as capas dos livros depois que você faz uma leitura ou uma releitura. Você vê elementos que você não tinha visto antes quando você pegou o livro na mão. E aí a gente continua com Outros Eram Apenas Ossos, que eu peguei a mesma carta, mas eu peguei que é de uma outra ilustração, que é aquele é do tarô de Marselha, deixa eu pegar aqui. E essa é do tarô de Waite, que é que já tem uma outra versão, uma versão, vamos dizer assim, um pouco mais sóbria, né? Que tem a ver um pouco com o clima também de Outros Eram Apenas Ossos, com relação com o Café para o Santo. E aí eu corroborei ela. Aí em vez dela ser uma carta, né, a lâmina do namorado, dos namorados, ela pode ser também lida como dos namorados, mas também como o arcano sem número da morte, que a gente vê, né, se manifestando na capa do livro. E aí, por quê? Também, mais uma vez, é aquele esoterismo, né? A gente faz uma brincadeira, né? Aquele esoterismo do tarô, que você não precisa frequentar nenhum curso, nenhuma sociedade esotérica, você apenas precisa ler o livro para você descobrir por que essa é a capa, né? E aí a gente já termina com o 33, que é a lâmina número 3 do tarô de Marselha, que é a Imperatriz, né? E ela é uma das capas que acabou a ilustração sendo uma das mais fiéis, só mudou alguns elementos, né, na capa, mas a Imperatriz em si mesmo, ela tem muito a dizer sobre esse livro, inclusive no livro ele traz uma referência, né, que é uma das minhas influências, o Alejandro Jodorowsky, tanto como diretor de cinema, o Alejandro Jodorowsky, quanto artista de teatro, como escritor, eu gosto muito dos livros, né, de literatura do Jodorowsky, e o Jodorowsky tem essa coisa com o tarô, né, ele tem essa forma de pensar no tarô como uma forma não, né, mística, mas sim uma forma psicológica de ler e interpretar a vida. E aí no livro, no 33, tem um momento ali em que eu faço essa relação, tanto com o Jodorowsky quanto essa carta do tarô. Excelente, Léo. Então, Léo, se os seus livros funcionam como cartas de tarô, qual jogar primeiro? Qual carta jogar primeiro na mesa? Então, aí tem que embaralhar e a pessoa puxar o que achar que o destino tem que entregar para ela. Ou mergulha em todas de uma vez, né, como uma jornada só. Excelente, gostei da resposta. Vamos olhar um pouquinho então das edições anteriores, né? Essa à esquerda aí é a primeira edição, né, do Café pro Santo, que saiu já tem 6 anos. E mudou só o visual, Léo? Ou mudou o interno também? O que você conta? Não, mudou o interno. A gente tem a primeira edição aí de 2014, com ilustração de um artista aqui de Campo Grande, que é o Davi Silva, né? Ela ilustra duas figuras chaves aí no livro do Café pro Santo. E aí a gente tem uma edição, que foi uma edição que eu lancei ano passado, que seria a segunda edição do Café pro Santo, né? De maneira independente, né? Até então. E aí a gente tem, já na segunda edição, da primeira para a segunda edição, a gente tem uma diferença, nesse caso, do Café pro Santo mais gritante, que é uma versão reescrita, né? Que é uma versão onde eu mudei, não a história, mas alguns elementos que fazem, para mim, mais sentido hoje, né? Algumas coisas que pudessem passar como machistas, ou mesmo eu tentando refletir sobre o preconceito, eu acabei usando algum termo preconceituoso, e hoje com mais consciência eu vejo isso, enquanto eu um escritor vivo, eu
penso na minha obra como também uma obra viva. E eu fiz essa questão de tentar trazer esse livro para uma perspectiva mais consciente, né? Com mais consciência e empatia. E aí a gente tem nessa edição, que inclusive está presente na edição da Mondro, um prefácio do primeiro revisor do livro, lá em 2014, que foi o Joaquim Basso, que fez a revisão do livro. E eu convidei ele para fazer um prefácio, para ele ler de novo a obra e dar as impressões dele, achar o que ele sentiu da obra, né? Mas aí a gente tem, então, essa edição do Café pro Santo, que é agora também com a Mondro, é essa história mais madura, vamos dizer assim, né? Tanto o protagonista do livro quanto o autor do livro, né? Eles amadureceram. Vamos falar um pouquinho agora do Outros Eram Apenas Ossos. A gente tem aí desde a primeira edição, nessa capa mais à esquerda, até a versão atual agora na trilogia ocidental. Então, o Outros Eram Apenas Ossos talvez seja o trabalho assim que de alteração tenha sido mais drástico, a questão mais estética, porque a princípio eu fiz um trabalho em cima, as primeiras edições, né, tanto a primeira e a segunda edição do Outros Eram Apenas Ossos, elas estão mais focadas num trabalho visual baseado em fotos, né? Mas desde o princípio eu quis dar uma coisa minha, mais fosse mais minha, né, que tivesse uma entrega maior minha, que eu consegui exatamente nesse momento em que a gente, né, resolveu lançar a terceira edição do Outros Eram Apenas Ossos, que é a construção da narrativa com a minha arte, né? E é uma forma de arte que a gente pode dizer que é uma espécie de colagem, uma ilustração a partir de colagens, né? Porque eu não sou ilustrador, não sou um falso Mentira, ilustrador. mentira. Eu criei uma técnica, para eu conseguir traduzir através da ilustração, né? Algumas coisas, e aí a gente tem essa novidade no Tem um Outros Eram Apenas segmento, Ossos, tem que até faz um com que a segmento obra... novo, completamente ilustrado no meio, né? Sim, e aí a gente tem essa... que faz com que também, né, querendo ou não, possa conversar até com outro livro, né, que é o Amputação Afetiva de Nós, que a gente lançou também esse ano aqui pela Mondro. Maravilhoso, E tem essa sensacional. Eu tô linguagem... até com ele aqui na mão. Quem ainda não adquiriu o seu também, Amputação Afetiva de Nós, maravilhoso. E aí a gente tem essa linguagem gráfica também, né, que transpira, né, para além do texto, né, dos hieróglifos, né, podem ser, as ilustrações podem ser lidas como hieróglifos ali no meio também, Vamos né. falar do mais recente, que foi o 33, né? Sensacional também o livro, e assim, por ser um livro, um trabalho mais recente, o que mudou, o que não mudou, como que você percebe esse trabalho mais novo seu, né, agora nessa nova edição? Então, o 33, ele da trilogia de lá para cá, o que menos mudou foi o 33. Então, talvez por ser um livro mais próximo, né? A única coisa, talvez, é um texto revisto, né? Com uma pequena alteração, sim, né? Para adequar não é nenhuma alteração, por exemplo, como aconteceu em Café pro Santo, que mudou a fala do personagem, né? O personagem ganhou uma nova forma de se comunicar dentro do livro. O 33 é o que se mantém mais fiel à primeira edição, com a diferença que ele tem essa capa, né, baseada na carta de tarô, e por ter sido essa coisa, ele provocou essa questão, né, é como se o 33 finalizasse e falasse assim, não, eu quero trazer para junto da minha vida os outros dois livros que você lançou também, Leonardo, eu quero que eles façam parte do meu universo também. E aí ele tem essa conversa, né? São nova, mas a gente pode pensar nessas três edições agora pela Mondro, apesar de terem as edições que eu já publiquei, que eu já editei, essa edição com a Mondro a gente pode pensar naquela metáfora da transformação, né? Como se antes os livros fossem lagartas. Elas estão ali, elas contribuem, elas têm sua contribuição para a natureza, mas aí eles passaram por esse momento de introspecção, que foi esse momento em que a gente entrou em contato, a gente decidiu lançar esses livros, eu repensei esses livros para ser lançado pela Mondro, e agora eles
desabrocharam e, né, a gente tem até essa cor, são mais coloridos, né, estão mais vivos. Agora a gente tem se tornaram uma trilogia, né? Essa borboleta virou uma Linda a imagem, trilogia. Léo, gostei muito. Vamos dar agora uma olhada mais assim, interna dentro de cada livro, né? Queria que você fosse comentando. A gente tem aqui a capa e a ideia das cores, de onde surgiu assim, a ideia de trabalhar com essas cores mais vibrantes? Então, a ideia das cores mais vibrantes é para que eles fossem uma coisa mais, né? Talvez seja uma questão de maturidade mesmo, minha enquanto artista, né? Se você for comparar, ver essas capas, são capas mais coesas, mais sóbrias, né? Elas, talvez por também ser 100% a minha mão, elas tenham, né, esse reflexo, né, da maturidade minha no momento, né, enquanto eu fiz esses trabalhos. E é interessante, todos os livros, eles têm essa harmonia entre eles, né? Eles começam com, por dentro, uma ilustração minha também, de algum elemento do livro, né? São livros imageticamente maravilhosos, né, Léo? Aham. Quer dizer, eu agradeço pela opinião do Pode Jefferson. concordar, Léo, não precisa ter. Os Caiu livros num ato são falho lindos. aqui, Como eu né? disse, o Léo é esse artista completo, né? Você vai se deparar com um enredo, uma escrita extremamente envolvente, mas com um objeto livro muito bonito. E conversam entre si, né? As ilustrações aqui, né? Se você quiser falar um pouquinho, Léo. É um detalhe, né, Jefferson? As ilustrações do Café para o Santo interna não são minhas. São de um artista que trabalhou junto comigo em um livro que eu publiquei no começo do ano passado, que chama Vamadeva. O ilustrador é o Gabriel Brito. E aí a gente teve uma química tão boa que eu falei assim: Gabriel, você não quer ilustrar para mim essa nova versão do Café para o Santo? Ele vai, adoro, quero, já E as aceitou na hora ilustrações são ali. E aí as muito ilustrações incríveis, internas né? O trabalho que ele faz com preto e branco é são do incrível. Gabriel Brito. E aí o Gabriel Brito, sim, é um grande, estupendo Dois ilustrador. estupendos ilustradores, Léo. Dois estupendos ilustradores. Vamos falar um pouquinho agora do Outros Eram Apenas Ossos, né? Que é essa edição linda também, muito, muito bonita. Assim como o Léo falou, a gente tem essa capa que se destaca e, né, por trabalhar com essas imagens do tarô, elas ficam extremamente coesas e o jogo de cores, a dualidade das cores e o contraste, eles brincam e combinam muito bem entre as três edições. Mais uma vez, o Léo disse, né, todos os livros abrem com uma ilustração, né, dele. Aí a gente tem o... Você quer comentar um pouquinho da ilustração, Léo? É uma mãe, uma filha e é uma imagem que é vista São dentro do livro, ilustrações, né? sim, vista dentro do livro. É aquela brincadeira, a pessoa ali talvez não vai entender no início, mas conforme ela for lendo o livro, ela consegue ver aquilo lá. Eu já vi aquilo em algum lugar. Aí volta ali pro começo do livro e fala: então era aqui que eu tinha visto isso. E é um ponto também, não é uma jornada, por mais que eu faça tudo, é interessante ressaltar que não é uma jornada solitária, né? É aquela coisa, né? Sozinho a gente vai mais rápido, mas juntos a gente vai mais longe. Muito do resultado final aí é inegável, tem aconselhamento, tem direcionamento do meu editor, que é um grande editor, que é Ixi, o Jefferson Barbosa. agora eu que vou cortar o assunto. Aqui a gente tem um pouquinho, né, só para relembrar a questão que o Léo falou, ele nas edições anteriores, principalmente aqui do Outros Eram Apenas Ossos, você tinha um livro muito mais focado na questão de fotografias e agora ele fez uma substituição para a ilustração dele, né, Léo? Eu tinha limitação, né? Eu tinha que correr atrás nas edições anteriores de imagens que traduzissem o que eu imaginei. Mas aí sempre vai faltar alguma coisa, porque aquela imagem não foi uma imagem pensada por mim. E aí, com essa edição, felizmente, a gente encontrou o tempo certo, né? O tempo de uma nova edição em um momento em que eu estava apto para conseguir colocar em prática tudo que eu tinha realmente imaginado para esse livro. E aí a gente consegue ver aí essa questão, né, da roupagem do livro interno com as ilustrações que se conversam com a narrativa, né? Elas não estão nunca por acaso, elas têm um motivo por estarem ali. E para a gente finalizar, a gente tem o 33, né, também com a mesma imagética, a dualidade das cores, a ideia do tarô, e
essa capa é sensacional. Eu acho assim, quando você tiver os livros na sua mão, os livros físicos, repare nos detalhes, né? Às vezes tem uma informaçãozinha ali que passou despercebida, mas depois você vai ver o nome no CD, você vai ver aquela figura que estava ali escondida que você não tinha percebido, e é muito bom fazer isso após a leitura inicial do livro. O 33 é um livro extremamente contemporâneo, conversa muito com o momento que a gente está vivendo, igual a Amputação Afetiva de Nós, que é outro lançamento da Mondro, que a gente já falou aqui, do Léo, esse ano. E, assim, é muito legal como o Léo consegue criar essas imagens poderosas, né? Mesmo se o livro tivesse só texto, as imagens que ele cria no enredo ficam na nossa cabeça. E assim, o bom do Léo ser esse ilustrador, esse artista completo, é que ele consegue colocar ali fisicamente também algumas das coisas que estão lá na nossa cabeça sendo digeridas ao longo da leitura. Mas assim, essa imagem e esse imagético rico, ele está nas entrelinhas da obra. E isso é muito legal. Aqui a gente tem a abertura dos capítulos, e o livro, são 33 capítulos, né, Léo, que vão progredindo de forma, né, do capítulo 33 até o capítulo 1º. E a gente pode até supor, vou jogar de novo aqui, que talvez haja um enigma, né, nessa questão do 33, a numeração, e possa, de repente, as pessoas podem juntar os livros, é aquela leitura do tarô e fazer um mapa ali, e de repente juntar algumas peças e enxergar algo além, que é uma das coisas também que sempre conversam nos 3 livros, né? De maneira acidental, eu percebi que eles conversavam dessa maneira também. Eles tentam mostrar algo além. É porque eu sou um escritor que eu não sou um escritor, vamos dizer assim, de uma escola conservadora da forma de escrita. Eu gosto de também não saber o que vai acontecer no meu livro. Então, eu não projeto, eu não faço um mapa, né, do que vai acontecer no livro. Eu não falo assim, vai ser a história sobre isso, vai ser isso, isso e tal. Eu tenho, às vezes, um tema e uma emoção, algum acontecimento no mundo real que está me impulsionando a fazer esse trabalho. E aí eu começo a escrever a briga maior é escrever e continuar escrevendo sem saber o que vai acontecer, né? E saber o momento em que aquilo aconteceu, sem saber o que é que vai acontecer. Talvez por isso os livros acabam tendo, né, uma reação muito que as pessoas têm essa questão assim, falar, eu li o livro do Léo, gostei, mas eu não posso falar muito, porque senão eu entrego, porque talvez essa é a sensação, né? Eu mesmo, quando escrevi, eu não podia saber o que ia acontecer, aí a gente vai pegando elementos aí que fazem com que a gente não possa contar, mas fique com essa vontade de dizer, meu, você tem que ler isso porque tem isso, mas a pessoa, mas por quê? Mas se você não ler, se eu falar agora para você, estraga, né? Talvez seja essa mistura, assim, que faça com que esses livros acabam sendo, né, tão especiais assim. E também são livros que, se você gosta de literatura fantástica, você vai ler ele como um livro de literatura fantástica e ficar satisfeito. Se você gosta de uma literatura mais política, uma alegoria que faça uma reflexão sobre o mundo que a gente vive, você vai ter esse elemento também nele, porque eu acho que a literatura, ela precisa andar junto, né? Ela precisa andar junto com o mundo em que a gente vive, né? Mas sem abrir mão, não precisa abrir mão. Isso que é o fantástico da literatura, é de poder criar o que você quiser sem abrir mão de ser ser humano, de ser um indivíduo, de ser social, né? E eu acho que esses meus trabalhos refletem muito isso, e talvez a trilogia acidental seja esse acidente que eu precisei passar para hoje me enxergar como um escritor, porque até então, até o momento em que eu publiquei uma Amputação Afetiva, né, eu tinha essa provocação de me apresentar como um não escritor, né? Mas talvez esse acidente da trilogia acidental tenha contribuído para hoje eu e me um enxergar belo como de um um escritor. escritor, né, Léo? Sim, nós, com os elogios sinceros aqui, eu acho que quem nos acompanha aqui no canal sabe que eu também não estou falando isso de boca para fora para vender o livro,
porque sabem que eu acompanho o seu trabalho desde o início, né? Antes de ser seu editor, de ser o editor-chefe da Mondro, que você faz parte hoje como autor, né? A gente já publicava suas resenhas, e resenhas muito acaloradas, que eu sempre amei falar dos seus livros, e é uma felicidade muito grande para a gente estar aqui hoje. Eu só ia falar que já qualquer dúvida é só buscar os vídeos aqui no canal da Mondro, né? No canal do Jefferson e da Juliana. Inclusive, né, há uma curiosidade. Eu talvez, por eu me envolver com todos os processos do livro, eu acabo. Né, o escritor sempre fala que o livro dele é como se fosse um filho, mas eu brinco, né? Eu falo assim, mas é um filho que eles pariram um filho e já deixam para outras pessoas cuidarem, né? E eu acabo me envolvendo com todo o processo, né? Não paro só o livro, mas eu quero que a história, né? Eu quero saber de como ele vai se construir, de como que ele vai progredir, como ele vai crescer, como ele vai ser visto, como as pessoas vão pegar ele. E sou muito ciumento. Talvez se não existisse até travei a língua, tanta emoção que eu travei a língua aqui. Se não existisse essa, vamos dizer assim, essa cumplicidade acidental, né, entre a gente, que o Jefferson me conquistou, eu confesso para vocês, quando eu assisti uma resenha que ele fez da primeira edição de Outros Era Apenas Ossos. Eu acho que talvez eu não teria coragem de colocar os meus livros na mão das pessoas, assim, mas o Jefferson é alguém que leu o livro e fez uma leitura que eu achei incrível, e aí me fez sentir mais confortável, né, em poder, né, deixar esse meu filho na mão da A gente Mondro. que é E honradíssimo, Léo, como eu disse já, por ter você na nossa casa. Então, assim, se você não se sentiu nem um pouquinho de um comichão para conhecer a obra do Leonardo, né, eu peço que você dê essa chance, né? Vamos valorizar a literatura nacional, principalmente literatura contemporânea, fora dos grandes centros, e prestigiar, né, os livros do Léo. Você pode acessar o nosso site mondro.com. O livro ele, né, já está à venda nas maiores livrarias aí do Brasil. Você encontra os links todos no site, né? Só mostrando, então você tem uma página específica dentro do nosso site para cada uma das edições, tá? E aqui você consegue, né, visualizar essas imagens que a gente mostrou aqui na apresentação de agora, um pouquinho sobre o autor, e também consegue ver uma prévia do livro, né? As primeiras páginas aí, as primeiras 22 páginas do livro, você consegue, né, dar uma lida, ler um prefácio, ler o início do capítulo, né? Então você consegue aí vislumbrar e entender um pouquinho sobre esse projeto gráfico legal que a gente está falando de uma forma geral, né? Então, assim, valorize a literatura nacional. Os links estão todos na descrição, né? Se você quiser comprar um, dois, eu sugiro que você compre a trilogia mesmo, mas brinque aí, como o Léo mesmo falou, é uma carta de tarô, jogue, né? Escolhe aí qual você vai ler primeiro. Eles funcionam bem em qualquer ordem que você queira ler, né? E são livros, são romances curtos, não são romances longos, giram em torno entre 100 e 200 páginas, mas são imagens muito ricas e muito complexas que você vai encontrar dentro dessas páginas, né? Então, assim, você vai passear aí por numa totalidade, acredito que vai dar em torno de umas 500 páginas do melhor da literatura contemporânea nacional, né, que o Léo está entregando aí. não, só gostaria de agradecer e quem tiver curioso, o Jefferson já falou tudo, tem que falar no site da Mondro, visite o site da Mondro para dar uma lida ali. Se você já leu, se você é um leitor que já leu, falou assim, já tenho as edições anteriores, com certeza essas novas edições vão trazer uma nova perspectiva para você destes livros. E é isso. Estou muito feliz mais uma vez por estar participando, né, de mais esse movimento com os trabalhos na Casa da Mondro. E é isso, estou feliz aqui. Vamos ver agora os livros na mão dos Excelente. leitores. E fora isso, a gente tem, né, os outros livros do Léo, né? Se o Léo quiser falar um pouquinho do site dele, se alguém quiser falar com você, entrar em contato com você, por onde te encontra? Então, a gente tem o meu site, que é o leoescreve.com.br. Ali é onde vai ser mais fácil de ter todas as minhas, né, os acessos ao meu trabalho, né, conhecer o que eu venho fazendo e tudo mais.
E ali tem acesso, link para canal no YouTube, que é a única rede social que eu mantenho. E é leoescreve.com.br, E assim, a não gente tem erro. vem publicando, né? A gente publicou a prosa recente do Léo, mas o Léo também é poeta. E ele, né, recentemente lançou um livro, assim, de poesia e também um outro exemplar que reuniu algumas publicações anteriores. Você quer mostrar rapidão aí, Léo? A gente tem a mão rápida que eu tenho, o Panos de Buticaba, que é um livro que eu lancei este ano, né? Lancei agora há pouco, que são 300 poemas inéditos. Eu falo que são 300 poemas que eu escrevi para sobreviver, né, ao longo desses anos, né, que a gente tem passado desde o ano passado, 2020, né, e agora 2021, da pandemia, né. E é um livro bem maduro. Mais uma vez, né, todo o projeto a arte da capa é minha, todo o projeto gráfico é meu, mas tá aí o livro e é isso. Então, excelente. Como escritor, sou um péssimo divulgador do meu trabalho. Mas a gente está aqui para mostrar essa preciosidade oculta aí que muita gente ainda não conhece. Né? Então, se você gosta tanto de prosa, a gente tem os livros que saíram pela Mondro, mas se você também curte poesia e alguns outros volumes que não estão lançados pela Mondro, você pode acessar o site do Leonardo, né, para conseguir entrar e ter as obras dele, né, na sua estante aí. Né? Então, valoriza a literatura nacional. Foi um prazer ter vocês aqui conosco nesse vídeo. E vamos lá, dá uma ajudinha, compra o livro, compartilha, dê de presente. Literatura nacional contemporânea dessa qualidade é o melhor presente que você vai poder dar para alguém nesse ano, tá? Agora, ainda mais que a gente está chegando nas festas de finais de ano, né, Léo? Não, então é isso, Léo. Muito obrigado. Foi um prazer mais uma vez conversar com você. Né? Então Eu tá que bom, agradeço. tchau. Então é isso, né? Muito obrigado mais uma vez. Todos os links estão aqui na descrição. Né? Você pode acessar tanto os links para comprar diretamente na Amazon ou nas outras lojas e também o link do site da editora. Tá bom? Muito obrigado e até mais.